Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Este dia é um dia importante na vida da igreja e para cada um de nós, porque esse dia manifesta também a Páscoa, a presença do Senhor no nosso meio. E Cristo sempre vem e se manifesta por quê? Porque Ele nos ama e porque quer nos dar a salvação. É para isso que Ele vem. É para isso que nós nos reunimos aqui, justamente para podermos participar desta presença dEle na nossa vida. Assim como aconteceu naquele dia, no primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana, irmãos? Domingo, exatamente. Domingo que é chamado o dia do Senhor. Domingo, quando a comunidade de fé se reúne em torno do altar. Para quê? Para se encontrar com o Senhor. E esse Deus aparece, assim como estavam aqui os discípulos. E aqui apresenta os discípulos de que forma? Claro, os discípulos estavam com medo, fechados. E por que com medo e fechados? Porque dias anteriores, na sexta-feira, tinha visto o seu chefe morrer numa cruz, de forma estúpida e horrorosa. Isso atormentou os discípulos, por isso que eles ficaram fechados e ficaram com medo. Irmãos, olha que coisa. A realidade dos discípulos é a realidade de cada um de nós. Quantas vezes o medo falou mais alto na nossa vida e por isso o medo nos faz nos fechar. Faz cada um de nós trancarmos em nós mesmos. E o medo sempre causa um horror, uma insatisfação. Por isso Cristo vem, para dissipar o medo do nosso coração, para tirar este medo, para fazer com que cada um de nós, de fato, possamos vencer os obstáculos, aquilo que muitas vezes nós não conseguimos. Por nossas próprias forças, por nossa própria razão, pela nossa própria vontade, não conseguimos. Quantas coisas na nossa vida nos atrapalham de caminhar, nos impedem de caminhar, de acreditar no amor de Deus. Quantas sofrimentos, tribulações e tantas outras coisas, né? Por isso que Deus se faz presente. Por isso o domingo, o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor, enquanto nos reunimos para que esse Deus se faça presente. E é interessante, porque a liturgia fala que enquanto os discípulos estavam com medo, temerosos, Jesus se apresenta e se coloca no meio deles. Não é por acaso que São João escreve desta forma. Cristo tem que ocupar o centro da nossa vida. Quando Deus ocupa o centro da nossa vida, pronto. Você já não tem mais medo de nada. Porque a razão do nosso viver é Deus, irmãos. Quando Deus não está no centro, né, nós temos medo de ficarmos pobres, medo de que alguém nos ofenda, medo de perdoar, medo... E vivemos nos defendendo, né? Vivemos com as portas fechadas, amarrados num egoísmo profundo. Por isso Cristo tem que ocupar o centro da nossa vida. E quando Ele ocupa o centro da nossa vida, a primeira coisa que Ele faz, Ele diz: a paz esteja convosco. O símbolo da verdade, da presença de Deus na vida de um homem é a paz. O que significa isso? Não tenho mais medo de nada, nem da doença, nem da morte, nem daquilo que eventualmente possa
me atrapalhar, porque se Deus está na minha vida, é aquilo que a própria Escritura diz para nós. Se Deus é por nós, quem estará contra nós? Você crê nisso? Nem sempre. Por isso que é necessário Deus fazer esse presente. É por isso que nós precisamos, a cada domingo, participar da Eucaristia. Para quê, irmãos? Para nos alimentar do Senhor. Olha que interessante. Quando os discípulos vêem o amor de Deus por eles, por isso que Jesus, quando se apresenta também as chagas. O sinal de quê? De que ele venceu a morte, de que ele venceu o mal. Por isso ele apresenta. E diz novamente aos discípulos: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que significa isso, irmãos? Será que a igreja, ela é igreja só aqui dentro? Não. A igreja é chamada a dar o testemunho lá fora. E hoje, mais do que nunca, cada católico, cada cristão é chamado a dar esse testemunho lá fora. De que tem Deus na tua vida. Se você tem Deus na tua vida, você não teme a nada. Aí que está. Por isso nós temos que nos alimentar de Deus. E eu gosto muito desta leitura, porque esta leitura, além de Jesus fazer presente, ele sopra sobre os apóstolos. O que significa esse sopro? É o hálito da vida. Eu não sei se vocês se lembram no Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus insuflou um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Cristo, aquele que venceu a morte, vem na vida de cada um de nós e sopra sobre nós. Por quê? Porque Ele quer de verdade dar este espírito a cada um de nós. Esse espírito que vence o temor, que vence o mal, que nos ajuda a confiar no Senhor. É impressionante, porque toda esta liturgia, ela fala muito conosco. Fala, irmãos. E nós precisamos desse espírito, porque muitas vezes nós, católicos, nós damos testemunho de fé? Não sei. Porque nós falamos, enchemos a boca dizendo, eu tenho fé. Vocês viram o que é uma comunidade de fé? A primeira leitura falava isso. Entre eles não havia necessitado. Entre eles tudo era em comum. Havia uma unidade, uma comunhão. É isso que o Senhor quer fazer. Porque aqui, irmãos, a igreja de Deus não são diferentes, pessoas diferentes. Mas aqui existe um corpo. Quem é a cabeça? Cristo é a cabeça. Ele venceu a morte. E Ele precisa vencer também na nossa vida. Para que nós também não sejamos divididos. Uma comunidade dividida é uma comunidade que não tem comunhão. E se não tem comunhão, Deus não está presente. Quem divide, irmãos? Quem? Quem? O diabo. Exatamente. O diabo. Por isso nós precisamos trabalhar na nossa vida essa comunhão. Né? Precisamos. Saber que o que fala mais alto não é o dinheiro. No mundo, talvez, o que fala mais alto é o poder, é o dinheiro. Mas dentro da igreja, irmãos, não pode acontecer isso. É necessário trabalharmos para que haja a comunhão, o amor. Onde está o amor, São João diz, está Deus. Se não existe o amor, não tem Deus. Por isso que São João depois ele vai dizer o quê? Ele vai dizer na carta dele, nesta mesma leitura que foi escolhida hoje. Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, é um mentiroso. E Deus não está nele. Quem realmente
ama a Deus quem ama o irmão. Mas não é um amor da boca para fora. É o amor que, na verdade, gera esta comunhão. E isto faz com que esta comunidade seja um testemunho lá fora. Porque o mundo não conhece esse amor. O mundo vive numa guerra, numa disputa. A gente vê os países do primeiro mundo, irmãos, uma guerra. Cada um está querendo o quê? Ser mais que o outro. Por quê? Porque não tem o Espírito de Deus. Dentro de nós também precisa acontecer isso. Porque também muitas vezes a gente, mesmo dentro de uma comunidade católica, existem as disputas, né? Eu quero puxar mais para o meu lado e tudo mais. Mas é preciso que Deus esteja presente. Que Deus sopre esse Espírito. Que faça que nasça dentro de nós o amor. Por isso que São João Paulo II, escolheu esse dia, o dia da misericórdia. E vocês sabem, a foto que a irmã Faustina viu, a visão que ela teve, é do coração aberto, que saem 2 raios, um vermelho e um branco, que simbolizam o quê? A água e o Espírito, a água e o sangue, que simboliza o que também? Os sacramentos da igreja, que simboliza aquilo que é a fonte de vida para o cristão. Beber desse Deus, se encontrar com este Deus, que se faz presente na Eucaristia, no batismo, nos sacramentos. Esse Deus que vem para dissipar do nosso coração toda a incredulidade. O cristão, irmãos, ele tem uma fé sólida. Não é uma fé. A nossa fé, muitas vezes, ela é meia, né? Nós precisamos pedir a Deus, Senhor, me dá uma fé autêntica. Para que eu dê o testemunho no mundo, para que, diante da tribulação, diante da dificuldade, diante da perseguição, diante do obstáculo, a minha fé não esmoreça, mas seja firme. Por isso aqui, eles colocam no Evangelho 8 dias. Que dia que é o 8º dia? Que dia que é? Domingo outra vez. A comunidade está reunida e novamente Jesus aparece. E ele aparece para quê? Para Tomé. Porque Tomé não estava reunido com a comunidade naquele dia. Quem não participa, não vê, não percebe, não recebe a presença do Senhor. Ele precisava estar. Tomé talvez estivesse com medo e estivesse em outra situação, mas longe da comunidade. Irmãos, nenhum de nós se salva sozinho. Nenhum. Nós precisamos uns dos outros. É muito fácil falar, eu me salvo sozinho. Então vou procurar a minha salvação. Eu preciso do outro. Por isso que Deus escolheu sempre uma família, né? A família é modelo de fé. Sabe por quê? Porque entre marido e mulher não tem como esconder um do outro, né? Os pecados aparecem, as dificuldades aparecem, não é? E amar um ao outro é difícil, porque tem que dar o braço a torcer, não é? É difícil. Às vezes uns vai engolindo, mas não é bom, não. Engolir não significa nada. Muitas vezes a mulher engole, aí vai criando uma barreira. De repente o marido toca nela, ai, não me toca. Cuidado com isso. Tem que haver diálogo, tem que haver comunhão, tem que haver perdão, tem que haver renúncia de um e de outro, para que haja essa comunhão. Tomé não estava ali, Tomé não viu, por isso não acreditou. A comunidade deu testemunho, nós vimos o Senhor. Ele fala,
Se eu não botar o dedo lá, eu não acreditarei. Irmãos, a figura de Tomé é importante nessa passagem. Tomé somos nós, que muitas vezes também, diante do testemunho de muitos, nós duvidamos. Será? Será que Deus pode mudar uma pessoa? Será que Deus pode, de fato? Será que Deus está vivo? Depois de sofrer tanto, será que ele pode, de fato, estar no meio de nós? Jesus aparece para curar a incredulidade de Tomé. É impressionante isto, né? Porque Deus sempre vem na nossa vida para curar, irmãos, também a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. Né? Por isso que o final do Evangelho fala, essas coisas foram escritas, né? Para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Durante toda essa semana, nós escutamos um testemunho muito interessante da igreja, né? Quem me dá a vida? Irmãos, a vida só quem pode dar é Cristo. Fora de Deus não há vida. Né? Existem muitas coisas no mundo que dizem, a vida está aqui, a vida está ali. E muitas vezes a gente é enganado e se deixa levar. Só que a vida não está no mundo e nas coisas do mundo. Por isso que nós temos que a cada dia descobrir este Deus e pedir a Ele esse Espírito para que de fato a nossa vida seja um testemunho verdadeiro, né? Tenhamos uma fé firme, capaz de viver e proclamar a misericórdia de Deus no meio do mundo. Esse Deus que venceu o mal e que ama o homem e que quer de verdade salvar a humanidade inteira. Que nós sejamos testemunhas, né? Como foi Santa Faustina, como foi João Paulo II, da misericórdia, do amor de Deus que alcança a humanidade inteira.